Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos para a parte 2 do nosso vídeo falando a respeito do site Koifin e também falando sobre setores e funcionalidades dentro desse site. Nós terminamos o nosso último vídeo falando sobre IPO e agora nós vamos começar esse vídeo falando sobre moedas. No site Koifin nós temos várias moedas. Nós temos aqueles pares chamados de Major, que são os pares mais negociados, dólar com ien japonês, dólar euro e dólar libra. E aí tem outros não tão negociados, como o dólar australiano e o dólar americano, dólar com dólar canadense e dólar neozelandês com o dólar, que não são tão importantes quanto os três primeiros, mas também são bem negociados. E aqui embaixo nós temos moedas não tão expressivas e qual que é o desempenho dessas moedas de forma gráfica. Aí nós temos algumas moedas da Europa e temos outras moedas como o real brasileiro, a moeda chinesa, a moeda da Colômbia, a moeda da Indonésia, do México, das Filipinas, da Turquia, Singapura, Índia e por aí vai. E nós também temos outras informações, como eu já mostrei para vocês antes. Se você quer saber qual foi a oscilação dessa moeda ou qual o preço total dessa moeda, você pode olhar essas informações arrastando essa página. E aqui em cima nós temos o gráfico dessas moedas. Deixa eu tirar essa moeda da Turquia e vou tirar também essa moeda a moeda russa. Agora dá para a gente ver melhor o gráfico de como foi o desempenho das outras moedas. E aí nós podemos ver que as moedas de países emergentes costumam ser correlacionadas. Por isso que você pode perceber através desse gráfico que na maior parte do tempo essas moedas acabam andando meio que juntas. Elas acabam caindo meio que juntas, acabam subindo meio que juntas, ou seja, existe uma correlação entre o que essas moedas estão fazendo. Agora vamos para economia mundial. Aqui nós temos dados das principais economias do mundo, como por exemplo o PIB, o crescimento do PIB, a inflação, as vendas do varejo, a produção industrial, a taxa de juros desses países, o yield pago pelos títulos de 10 anos do governo, ou seja, a taxa de juros paga pelos títulos com vencimento para daqui a 10 anos emitidos pelo governo, a relação dívida-PIB desses países, o nível de desemprego, a população, entre outras informações. Então aqui nós temos um quadro geral a respeito de informações econômicas de vários países. Tem sites, os quais eu vou falar mais pra frente em outros vídeos, os quais trazem mais informações e trazem informações melhores. Então nesse sentido eu acho que o Koifin não é tão bom quanto outros sites, tá certo? Vamos agora ver commodities. Nós podemos ver aqui embaixo as commodities, as quais nos últimos 10 anos tiveram o melhor desempenho, sendo que o carvão teve o melhor desempenho entre todas as commodities e em segundo lugar foi o gás natural. Das commodities agrícolas, a que teve o melhor desempenho foi o algodão e das commodities metálicas, a que teve o melhor desempenho nos últimos 10 anos foi o alumínio. E como vocês podem ver aqui, nós podemos plotar o gráfico dessas commodities. Eu posso vir aqui e selecionar as commodities energéticas. E aí nós podemos ver que o carvão e o gás natural foram as commodities energéticas que mais subiram. Ou então eu posso selecionar as commodities metálicas ou posso selecionar as commodities agrícolas, como vocês podem ver aqui no gráfico. Ou eu posso selecionar certos índices, os quais vão fazer o tracking de diversas commodities. Nós temos 4 índices aqui e eles vão dar pesos diferentes para diferentes commodities. Por exemplo, o GSI tem um peso muito grande em petróleo. Outro índice vai ter um peso maior em commodities metálicas. Outro índice vai ter um peso maior em outro tipo de commodity. Ou então vai ter um peso maior em determinada commodity. Mas todos esses índices vão ser uma cesta de commodities e eles vão tentar acompanhar o desempenho do mercado de commodities, se as commodities estão subindo ou caindo de forma geral. Vamos agora ver o crédito corporativo. Vocês podem ver aqui embaixo que nós temos a performance de diversos tipos diferentes de crédito.
Aqui nós temos o gráfico desses diferentes tipos de crédito e nós podemos escolher se nós queremos ver o retorno total desses títulos ou se nós queremos ver o yield atual desses títulos. Na verdade, o yield desses títulos ao longo do tempo. Como vocês podem ver aqui, nós temos períodos onde o yield desses títulos é maior e períodos onde o yield desses títulos é menor. Nós podemos ver o desempenho, o yield de títulos corporativos americanos com vencimentos diferentes e também podemos ver títulos corporativos americanos com diferentes graus de risco, ou seja, títulos mais seguros e títulos menos seguros. E também aqueles títulos corporativos americanos high yield, ou seja, aqueles títulos mais arriscados, aqueles títulos onde a chance de haver um calote é maior. Temos também um dado de títulos corporativos europeus high yield e temos também títulos em mercados emergentes. Títulos em mercados emergentes mais arriscados e títulos menos arriscados. E é interessante vocês olharem na tabela ao lado, porque aqui nós conseguimos ver os yields desses títulos. Nós podemos ver que os títulos com um bom rating têm uma taxa de juros, pagam uma taxa de juros menor. E à medida que o rating vai diminuindo, a taxa de juros paga vai aumentando. O rating vai ficando cada vez pior e a taxa de juros paga por esses títulos vai aumentando. E que a taxa de juros paga pelos países emergentes é maior do que a taxa de juros paga dentro de boas empresas, empresas as quais provavelmente não vão dar um calote dentro dos Estados Unidos, ou seja, empresas americanas seguras, com uma situação financeira estável. Agora vamos falar sobre Fixed Income Factors. O que é isso? São vários ETFs. ETF dos títulos do governo americano, do governo federal americano, ou então ETFs municipais, ETFs de MBS, ETFs de CHIPS. Se você quer saber o que é isso, volte nos meus vídeos antigos e lá eu vou explicar para você, tá certo? E nós temos também outros ETFs de crédito corporativo e ETFs internacionais. Ou seja, é uma página cheia de ETFs de renda fixa. E aí nós podemos clicar aqui e ver o desempenho desses ETFs no gráfico. E podemos também clicar aqui embaixo e ver quais ETFs tiveram o melhor desempenho nos últimos 10 anos. Que tipo de ETF que teve o melhor desempenho nos últimos 10 anos. E para terminar, vamos ver agora as curvas do yield dos títulos de diversos governos. Nós temos o governo da Austrália, o governo do Brasil, do Canadá, China, França, Alemanha, Índia, Itália, Japão, Portugal, Rússia, África do Sul, Coreia do Sul, Inglaterra e Estados Unidos. Bem, pessoal, por que nós analisarmos a relação entre o yield dos títulos com vencimento curto e o yield dos títulos com vencimento longo é algo importante? Se você viu meus vídeos antigos, você sabe o porquê que é importante você fazer essa análise. Vamos analisar o título de 10 anos brasileiro e o título de 2 anos brasileiro. Nós podemos ver que geralmente o título com vencimento para 10 anos vai pagar um juros mais alto do que o título com vencimento para 2 anos. E nós podemos avaliar também o título de 3 meses e o título de 10 anos. Geralmente o título de 10 anos vai pagar um yield maior do que o título de 3 meses. Mas, às vezes, essa relação acaba se invertendo, como aconteceu em 2017 e como vem acontecendo esse ano. Por que essa informação é importante? Porque se nós analisarmos as vezes em que houveram uma inversão na curva de juros de 10 anos e de 3 meses nos Estados Unidos ao longo das últimas décadas, praticamente sempre há uma recessão depois de haver uma inversão na curva de juros. Isso nos Estados Unidos e que dita boa parte do que acontece na economia mundial.
Mas o legal aqui é que nós podemos ver o que acontece no Brasil, o que acontece na curva de juros do Brasil. Nós podemos olhar a comparação entre o título de 5 anos e o título de 2 anos, por exemplo, ou então o título de 10 anos e o título de 5 anos, como vocês podem ver aqui, ou então os títulos os quais eu já mostrei para vocês anteriormente. Como vocês que já viram os vídeos anteriores sabem, logo depois de haver uma inversão na curva de juros, em média 1 ano e meio, mas entre 1 e 2 anos depois de haver essa inversão na curva de juros, nós temos uma recessão. Então é importante nós olharmos esse dado, principalmente o dado dos títulos com vencimento para daqui a 10 anos e dos títulos com vencimento para daqui a 3 meses. Se há a inversão da curva de juros, se o título de 3 meses ou de 2 anos está pagando um juros maior do que o título de 10 anos, é porque provavelmente no futuro próximo nós teremos uma recessão. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado do site Koifin. Espero que vocês tenham entendido os indicadores que eu mostrei e as informações que eu mostrei nesse vídeo. Pelo vídeo de hoje é isso, um abraço e até a próxima.